está aqui. Estamos a vê-lo perfeitamente, Sr. Professor. Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu gostaria de lhe agradecer a amabilidade e a disponibilidade para estar aqui hoje conosco, a pedido do Grupo Parlamentar do PSD. O objetivo destas audições prende-se com uma alteração proposta pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista à disposição do número 7 do artigo 6º da Lei da Nacionalidade, que prevê a concessão da nacionalidade portuguesa por naturalização a descendentes dos judeus sefarditas de tradição portuguesa, comprovada por critérios objetivos como o apelido ou o idioma familiar, leia-se ladino. Neste momento, esta é estatisticamente a via principal de aquisição da nacionalidade portuguesa por parte de estrangeiros, superando numericamente desde o ano passado todas as outras categorias juntas, incluindo os netos dos portugueses, e a tendência de crescimento verifica-se também em 2020, em que nos números dos pedidos entrados é praticamente o dobro de todas as categorias juntas. Tendo em consideração isto e outro facto que é acrescente, se quisermos, oferta e representação desta forma de aquisição da nacionalidade portuguesa, como a aquisição de um passaporte, normalmente um vantajoso passaporte europeu, o Partido Socialista entendeu que se deveria exigir aqui, em nome do princípio da nacionalidade efetiva, uma ligação mais atual à comunidade nacional. Eu gostaria de passar a palavra à senhora, portanto este é o contexto, à senhora deputada Catarina Rocha Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que pediu a sua audição e, portanto, que irá colocar os termos em que requereu esta audição. O senhor professor, a seguir, terá qualquer coisa como 10 minutos, não somos aqui muito estritos, para responder ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, e a seguir seguem-se intervenções dos restantes grupos parlamentares. E assim passava desde já a palavra à senhora deputada Catarina Rocha Ferreira para uma intervenção inicial. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Começo por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Professor Dr. Rui Moura Ramos, a quem, desde já, agradecemos a disponibilidade para participar nesta audição do Grupo de Trabalho da Nacionalidade e, em particular, nos nossos trabalhos relativos a uma possível alteração da legislação que atribui a nacionalidade portuguesa aos descendentes dos judeus sefarditas. Neste grupo de trabalho já tivemos a audição de 2 membros do Governo, da Senhora Conservadora dos Registros Centrais e, para complementar os nossos trabalhos, entendemos que é importante contarmos também com o contributo de uma personalidade reconhecida não só cientificamente e no meio académico, mas também como pessoa em si, porque tem qualidades que são respeitadas por todas as pessoas que o rodeiam. Aliás, temos acompanhado vários artigos do professor Dr. Rui Moura Ramos a respeito da Lei da Nacionalidade, em particular também já abordou este assunto da atribuição da nacionalidade portuguesa aos descendentes dos judeus sefarditas, pelo que julgamos que nos poderá dar uma visão importante sobre este tema e sobre as consequências práticas e as implicações das nossas decisões políticas. Nesse sentido, a Lei Orgânica número 1/2013 veio alterar o artigo 6º da Lei da Nacionalidade, acrescentando a este artigo 6º um novo número, o número 7. Por sua vez, este número 7 veio criar a possibilidade de um regime especial e mais facilitado de naturalização aos descendentes judeus sefarditas. Sucede que se trata de um regime bastante mais facilitado do que o regime aplicável aos membros de todas as outras comunidades de ascendência portuguesa, o que, aliás, no âmbito da elaboração desta alteração legislativa em 2013, veio suscitar questões por parte da Ordem dos Advogados, que emitiu um parecer no qual entende que esta norma violava o princípio da igualdade consagrado no artigo 13 da Constituição. Aliás, verifica-se no número 6 deste mesmo artigo 6º da Lei da Nacionalidade uma disposição que já atribui a possibilidade de aquisição de nacionalidade portuguesa aos membros de comunidades de ascendência portuguesa.
Inclusive, relativamente a esta disposição, a mesma já se aplicava antes da existência do número 7 e continuará a aplicar-se, uma vez que a sua discussão não está em causa, nem existe qualquer projeto de alteração a este número 6. E a minha primeira questão é a seguinte: não seria suficiente a existência deste número 6 para a atribuição da nacionalidade aos membros das comunidades de ascendência portuguesa? E pergunto isto porque o número 6 não origina tantos problemas como os que estão a surgir com o número 7. Aliás, o grande problema que o número 7 nos tem colocado são questões relativas ao princípio da nacionalidade efetiva. Parece-nos ser importante a existência de uma ligação de caráter sociológico entre o indivíduo e o Estado, de tal forma que possa dizer-se que há uma relação de pertença entre este e aquele. E, nesse sentido, gostava que nos ajudasse a saber quais podem ser as consequências de termos um grande número de cidadãos portugueses sem qualquer vínculo de ligação efetiva ao nosso país. E, por isso, seria interessante que nos ajudasse a compreender, no âmbito do direito da nacionalidade, a importância da existência de um princípio de ligação efetiva. E, neste âmbito, as exigências de ligação em Portugal, nos termos do número 7 do artigo 6º, serão suficientes para um pleno respeito pelo princípio da nacionalidade efetiva? E, por fim, quais são as consequências que, no seu entender, podemos ter a curto e a longo prazo, tanto na ordem jurídica interna como na ordem externa, ao fazermos tábua rasa ao princípio da nacionalidade efetiva na atribuição da nacionalidade portuguesa? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu assim passava a palavra ao Sr. Professor Rui Moura Ramos. Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado pelo convite. Eu queria agradecer, antes de mais, este mesmo convite e a possibilidade que me foi dada de me exprimir sem me encontrar presencialmente. Eu agradeço as questões que me foram colocadas e iria tentar dizer o que penso sobre elas. Primeiro ponto, saber se o número 6º é ou não o suficiente para a atribuição para a concessão da nacionalidade por naturalização a descendentes de comunidades com ascendência portuguesa. Eu entendo que sim, o número 6 era necessário, era suficiente, perdão. O que o número 6 eventualmente não era suficiente era para uma reparação histórica concreta que se pretendeu fazer em relação a uma comunidade concreta, que foi em relação ao que se passou no final do século XV e pretendeu-se ter um gesto. E esse gesto para esse gesto não bastava, eventualmente, o número 6. Agora, e a decisão sobre esse gesto é, obviamente, uma decisão política que me transcende. Regressando ao meu plano, saber se a nacionalidade é um vínculo. É um vínculo e a questão que se pode perguntar é saber se ela deve, como a senhora deputada perguntou, deve ou não supor uma ligação sociológica, uma ligação real do indivíduo que é detentor da nacionalidade à comunidade que constitui, vá lá, o outro lado desse mesmo vínculo. Eu entendo que sim. Eu entendo que a nacionalidade deve supor um facto social, uma vivência, uma relação efetiva com a comunidade com a qual se estabelece. E porquê? E creio que isso é assim, sobretudo porque a nacionalidade é um vínculo que permite o acesso a um Estado. E o acesso o Estado ao qual se permite esse acesso é um Estado caracterizado por um conjunto de direitos e deveres. Direitos esses que são os direitos de participação constitutiva na vida da polis. Ou seja, quem tem a nacionalidade portuguesa tem o exclusivo da participação na definição dos destinos da comunidade portuguesa. E, portanto, parece-me mais ou menos claro que não deve ser facultada a participação constitutivo nos destinos de uma comunidade a quem não tenha uma ligação real com essa comunidade. Eu vejo aqui uma consideração de ordem geral que vale para todos os casos, eu digo todos, em que não haja essa ligação efetiva. Não se trata de algo que vala especificamente para o caso dos judeus sefarditas, trata-se de algo
genérico, é uma linha de partida. Quais são as consequências da falta dessa efetividade? Senhor Professor, houve aqui uma quebra na ligação. Está-me a ouvir?
tendo em consideração estas dificuldades técnicas, que eu acho que é uma falha de internet do Sr. Professor, e como vamos ter agora a seguir uma outra audição, essa presencial, talvez adiar para amanhã, porque amanhã vamos ter uma outra audição a seguir à plenária e poderíamos tentar o contacto outra vez por esta via. Vamos ver se nos próximos 5 minutos se resolve. Se não resolver, não podemos estar aqui eternamente à espera. Mas acho... Além de que se sobrepõe à outra, porque daqui às 6h30 já está aqui o doutor Luís Laforga Granja, a ver se já chegou. Até se chegou, pode sentar já aqui connosco. E até se chegasse, poderíamos adiantar. Fazemos isso? Ainda não chegou. Pois não, nos resta outra alternativa se não estar à espera. Quê? É? Sim. Nós pedimos à nossa colega que nos avise ao mais. Sim? O senhor professor já nos está a ouvir? Sim? Pronto. Senhor professor, já o estamos a ouvir. Ora bem, eu estava a dizer, portanto, que as consequências é a circunstância de, não se respeitando o princípio da efetividade, de serem dados direitos de participação política a pessoas que eventualmente não tenham uma ligação efetiva à comunidade, não tenham ligação válida que permita a participação nos destinos da polis. E é claro, e isso é algo que não me parece positivo. Depois, quanto a consequências no plano internacional, a falta de efetividade impede que a nacionalidade possa ser feita valer no plano internacional. Isto é, os Estados terceiros podem não reconhecer uma nacionalidade que não tenha por base um dado social de facto, como se diz no acórdão do Tribunal Nacional de Justiça. Portanto, a efetividade da ligação, além de ser um pressuposto da relação de nacionalidade, é um pressuposto que, faltando, prejudica os efeitos internacionais dessa mesma nacionalidade. Não sei se respondi ou só alguma coisa que... Professor, sim, respondeu. Nós agora iríamos fazer aqui uma ronda de perguntas, começando pelo grupo parlamentar do Partido Socialista e seguindo por ordem decrescente representatividade parlamentar. Eu então vou vestir aqui o meu chapéu de membro do grupo parlamentar do Partido Socialista e gostava de lhe colocar duas questões. Em sua opinião, o simples facto de alguém poder, de forma perfeitamente documentada, provar que descende, que tem um ascendente, sei lá, do século XVIII, XVII, XVI, o que for,
que por ter um determinado apelido, usar um determinado idioma, pode ser considerado como um judeu sefardita de tradição portuguesa, é suficiente para exprimir essa tal ligação efetiva, que é a base e o pressuposto do vínculo jurídico da nacionalidade, sem o qual os outros Estados podem perfeitamente recusar reconhecer essa nacionalidade. O princípio da nacionalidade efetiva é um princípio que deriva não só do direito internacional público, decorre também da Convenção Europeia da Nacionalidade, e é de facto os Estados e o próprio Tribunal Constitucional português, quando fala do artigo 4º e do poder do legislador de determinar quem é, quem não é nacional português, diz que o legislador está, no entanto, limitado não apenas pelos princípios constitucionais, sei lá, como o princípio da não discriminação em razão da religião ou da raça ou da origem das pessoas, mas também pelos princípios do direito internacional, onde avulta o princípio da nacionalidade efetiva. Isto são mais ou menos as palavras do Tribunal Constitucional Português em vários acórdãos. Portanto, o princípio da nacionalidade efetiva como pressuposto, se quisermos, deste vínculo. Em segundo lugar, este princípio, estando Portugal integrado na União Europeia, tem especial relevância, porque a atribuição da nacionalidade portuguesa tem efeitos não apenas vis-à-vis ao Estado português, mas também em relação a todos os Estados da União Europeia, porque de nacionalidade portuguesa decorre automaticamente a cidadania europeia, que implica um conjunto de direitos oponíveis aos outros Estados membros da União Europeia. Portanto, também nesta perspectiva, existe não só, de acordo também com a jurisprudência do Tribunal da União Europeia, a obrigatoriedade dos Estados respeitarem os princípios gerais do direito da União Europeia, onde também avulta o princípio da nacionalidade efetiva e um outro princípio que tem consagração nos tratados, que é o princípio da cooperação leal. E assim a minha pergunta seria, Sr. Professor, se a fórmula como esta disposição está redigida e que permite a concessão da nacionalidade portuguesa a quem prove que tem um antepassado, que tem um determinado apelido e utilizava um determinado idioma, respeita estes princípios do direito internacional, do direito da União Europeia, por força da jurisprudência do Tribunal Constitucional, até diria do direito constitucional europeu. Esta seria a minha pergunta e passaria então a palavra, vamos por ordem decrescente, e depois o senhor professor responderia no seu conjunto. Passaria a palavra à senhora deputada Catarina Rocha Ferreira, do Partido Social Democrata. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Professor Dr. Rui Moura Ramos todos os esclarecimentos já prestados. Quanto às minhas questões iniciais, sinto-me integralmente esclarecida. No entanto, aproveitando esta audição, tinha ainda 3 breves questões a colocar. Em primeiro lugar, a este respeito, é interessante estabelecer-se uma comparação com outros regimes jurídicos, nomeadamente com o regime jurídico espanhol, que também procedeu a uma reparação histórica, mas em termos bastante diferentes da nossa, e com critérios mais rigorosos para se aferir o cumprimento da ligação efetiva. Eu gostava de saber se entende que uma solução à semelhança da que Espanha contemplou teria mais sentido para o nosso país. A minha segunda questão é relacionada com as reparações históricas, porque há quem entenda que as reparações históricas não deveriam ser ad eternum, deviam ter um prazo, um termo. Eu gostaria de saber o seu entendimento quanto a esta questão do prazo das reparações históricas. E para finalizar, gostava de saber que nos dissesse a sua opinião, o que é que pensa quanto a este número 7 do artigo 6º? Tem sentido manter-se como está? Obrigada. Passaria então de seguida a palavra à senhora deputada Beatriz Dias, do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Sr. Professor Rui Moura Ramos, pelas respostas que nos deu.
Eu vou ser muito breve, não vou fazer grandes considerações, mas eu gostava de realçar e fazer já a primeira pergunta, que é como é que podemos compaginar duas características fundamentais, que é, por um lado, garantir ou ter os meios de prova que mostram este vínculo à comunidade nacional e, por outro lado, propiciar ou colocar em curso uma reparação histórica, tendo em conta que as pessoas descendentes dos judeus safaraditas teriam poucas possibilidades de viver em Portugal, uma vez que os seus antepassados foram expulsos no século XV, portanto, há várias gerações que não viviam em Portugal. Portanto, aqui a pergunta é como é que poderíamos, como é que vê ou que opinião tem sobre a possibilidade de articular estas duas realidades, ou seja, o que é defendido para a demonstração dos vínculos à comunidade nacional e o facto dos antepassados destas pessoas terem sido expulsas do país e esta ser uma medida de reparação histórica. A outra pergunta que eu lhe quero fazer está relacionado com o facto do Estado português ter delegado às comunidades religiosas, nomeadamente à comunidade israelita do Porto e à comunidade israelita de Lisboa, a verificação da pertença à comunidade sefaradita de origem nacional. E se não será este o facto que importa analisar e corrigir, de modo a garantir que passa a estar de novo sob a tutela do Estado esta verificação da pertença à comunidade sefaradita de origem nacional, e se nós não poderíamos corrigir alguns dos efeitos e dos desvios que parecem acontecer na aplicação da lei, se o Estado não tivesse delegado esta competência a instituições externas e assegurasse o Estado a verificação dessa pertença à comunidade sefaradita de origem nacional, sem ter que se fazer uma alteração à lei. Estas são as minhas duas perguntas. Muito obrigada. E agora passaria, o Sr. Deputado António Filipe não está neste momento em sala, mas passaria a palavra então à Sra. Deputada Joacine Catá Moreira. Sim, senhora. Antes de mais, os meus cumprimentos ao doutor Rui Moura e especialmente pela sua generosidade em enquadrar esta legislação da nacionalidade, enfatizando a necessidade, na sua ótica, de uma relação, de uma ligação efetiva à comunidade nacional, que está igualmente relacionada com uma hipótese de participação dos destinos da comunidade. Eu também acho que a nacionalidade e as hipóteses de se adquirir qualquer nacionalidade efetivamente estão relacionadas com o alargamento da cidadania, número 1, e estão igualmente relacionadas com uma série de relações e ligações históricas, não unicamente efetivas, mas também afetivas à comunidade nacional. Hoje em dia, estas alterações à legislação, na minha ótica, são um retrocesso exatamente a este alargamento da cidadania, são um retrocesso no que diz respeito à iniciativa de reparação histórica a uma comunidade que não foi ela a ter a opção, mas ela foi numa altura complicadíssima
foi mandada embora do território nacional. Portanto, é normal que os seus descendentes não estejam no nosso território nacional e é normal que os descendentes não tenham estas habituais exigências da são efetiva à comunidade nacional que, na maior parte das vezes, incide sob uma autorização de residência. Então, a minha questão era se, na sua ótica, a ligação efetiva à comunidade nacional que vai incidir de certeza absoluta na autorização de residência, se ela é superior a uma ligação afetiva à comunidade nacional, a uma ligação histórica à comunidade nacional e se ela é superior à reparação histórica. Muito obrigada. Então passaria a palavra ao Sr. Professor Rui Moura Ramos para responder a estas várias questões. Sr. Professor. Muito obrigado. Estamos a ouvi-lo, Sr. Professor. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu vou tentar e agradeço as perguntas. Em primeiro lugar, a questão que a Sra. Deputada Constância Urbano de Sousa me colocou sobre se a simples a circunstância de integrar, por assim dizer, o universo dos judeus sefarditas de tradição portuguesa pode considerar-se o preenchimento ou a concretização do princípio da efetividade. Eu, salvo de respeito, penso que não. Eu penso que a definição desse universo é a definição do universo em relação ao qual se pretende fazer a reparação histórica. Mas isso não significa que exista efetividade. Significa apenas que se trata de uma comunidade que é descendente de pessoas que foram, na minha perspectiva, injustamente afastados do convívio com a comunidade portuguesa há 500 anos. Agora, têm essas pessoas uma ligação efetiva com a comunidade portuguesa? Só por isso eu diria que não. E mais, eu diria que dentro dessas pessoas, ou melhor, dentro dessa comunidade assim definida, pode haver pessoas que pretendam estabelecer essa ligação efetiva e pode haver pessoas para quem o estabelecimento dessa ligação efetiva não seja uma prioridade. Isso é algo que eu não conheço, creio que não posso conhecer e sobre o qual não tenho controle. Uma coisa é a definição dessa comunidade, os descendentes dos judeus sefarditas que foram expulsos há 500 anos. Outra coisa é a existência e até a vontade de estabelecimento de uma relação de pertença ou de reatar uma relação de pertença com a comunidade portuguesa. A segunda questão que me colocou é a das consequências da nossa integração na União Europeia. É claro que aí há consequências. Há consequências, desde logo, como referiu, na circunstância de, por essa forma, quem beneficiar da nacionalidade portuguesa passa a beneficiar da cidadania da União, que essa sim se impõe a todos os Estados-membros. E, portanto, esse é um ponto que não pode ser esquecido, sendo certo que aqui, enfim, não queria entrar em grandes pormenorizações, mas as questões não são tão simples porque, no fundo, há um conjunto de
de declarações feitas por alguns Estados, juntamente no momento em que o Tratado de Maastricht foi aprovado, em que esses Estados, e até em momentos posteriores, em que esses Estados sublinham o seu entendimento, que não foi contestado pelos demais, de que o estabelecimento do vínculo de nacionalidade continua a ser para eles uma questão da sua competência exclusiva. É claro que o Tribunal de Justiça não tem deixado, mas até hoje apenas em casos de perda da nacionalidade, não tem deixado de dizer que a perda da nacionalidade, na medida em que implica a perda da cidadania da União, é algo no estabelecimento da qual os Estados têm que respeitar os princípios gerais do direito da União. Não o fez ainda no que toca à aquisição de nacionalidade, mas eu admitiria que, num momento futuro, o viesse a fazer. Quanto às questões colocadas pela Sra. Deputada Catarina Rezende, há, de facto, ou melhor, a reparação histórica pode ser concebida de várias maneiras e com regimes diferentes. E a comparação com o regime espanhol é uma comparação elucidativa. O regime espanhol é um regime que vive este problema há bastante tempo. Na Constituição Republicana de 1931 já havia um tratamento especial dos judeus sefarditas no contexto da sua ligação à comunidade espanhola. Por outro lado, as leis da nacionalidade espanhola, desde pelo menos 82, consagram um regime específico que não se traduzia em nenhuma reparação histórica, mas traduzia-se no entendimento de que os judeus sefarditas, onde quer que se encontrassem, como aliás os cidadãos portugueses e os cidadãos de Andorra, integravam aquilo a que em Espanha se chama a comunidade histórica. E essa integração tinha algumas consequências jurídicas, no sentido de que, numa altura em que a Espanha exigia para que quem adquirisse a nacionalidade espanhola perdesse a nacionalidade de origem, isso não era exigido se o interessado fosse português, se fosse cidadão de Andorra ou se fosse um judeu sefardita. Portanto, no fundo, os espanhóis vivem há mais tempo do que nós com esta problemática da definição de um regime particular em relação aos judeus sefarditas. Mas deram em 2015, de facto, o passo que nós também demos, o passo de adotar uma solução que se pode considerar de reparação histórica. A bondade relativa das duas soluções. Enfim, é evidente que o juízo que eu posso estabelecer a este respeito é apenas um juízo pessoal. Eu prefiro, pelas razões que situei na minha intervenção inicial, eu prefiro realizar na medida do possível o princípio da unicidade efetiva. E, portanto, acho que os passos que a Espanha deu nesse sentido são passos possíveis e que são preferíveis à inexistência de qualquer condicionalismo, como se verifica entre nós. Entre nós, de facto, o cidadão judeu sefardita de origem portuguesa tem, por assim dizer, uma espécie de direito potestativo em fazer reconhecer a nacionalidade portuguesa. Ora bem, e essa situação é uma situação que não respeita o princípio da nacionalidade efetiva. É claro que ela é motivada por um imperativo que se assumiu da reparação histórica. E aqui eu passo à segunda questão, à questão de saber se a reparação histórica pode ter um prazo, ou seja, se a reparação histórica tem que durar no tempo indefinidamente.
uma vez que o regime espanhol consagrou um prazo. Ora bem, em primeiro lugar, a reparação histórica, aqui, como é evidente, a reparação histórica não é a reparação em relação às vítimas da decisão injusta do final do século XV. Como é evidente, esses não estão mais entre nós. É uma reparação em relação à comunidade que essas pessoas integraram num certo momento e que hoje se mantém nos seus descendentes. Portanto, é uma reparação histórica que não pode provocar uma restituição in integrum, é uma reparação da situação. E porque é uma reparação da situação e se assume como tal, nós não podemos pretender que ela seja absolutamente integral. E, portanto, a circunstância de ela operar com limites temporais parece-me aceitável, e parece-me aceitável porque, no fundo, é, aliás, algo de semelhante, algo que se verifica muitas vezes em matéria de direito de nacionalidade. Há um direito que se pretende manter, mas anuncia-se que o reconhecimento desse direito tem um prazo limitado no tempo. Portanto, não me parece que a reparação deixaria de o ser, é claro que se-lo-ia em termos diferentes, se estivesse limitada no tempo. Esta questão conduz a senhora deputada à pergunta final. Tem sentido o número 7 do artigo 6º. Eu não vou dizer que não tem sentido, mas vou dizer que eu não o redigi. Se tivesse, é claro que eu não tenho legitimidade para o redigir. Se fosse eu que tivesse que o redigir e que o votar, preferia votá-lo e redigi-lo em termos diferentes. É o que eu posso dizer. Quanto às questões da senhora deputada Beatriz Gomes Dias, eu creio que elas são particularmente importantes. E numa delas queria marcar o meu acordo total. Eu acho que é infeliz a delegação, a delegação a entidades não estaduais, ainda que reconhecidas pelo Estado para esse efeito, de competências estaduais. Sobretudo numa matéria como esta. Estamos a definir quem são as pessoas que participam na definição da vontade do universo político português. E, portanto, isso não deve ser deixado totalmente nas mãos de entidades terceiras. Por maior respeito que elas mereçam e por maior que seja a sua qualificação para um determinado número de operações. Portanto, eu aí estou perfeitamente de acordo que essa delegação de poderes, no fundo, que, dado o caráter quase potestativo do reconhecimento da naturalização tal qual ele existe, não devia tudo ficar nas mãos de uma entidade que não fosse controlada pelo Estado português. Aliás, no fundo, eu creio que a própria lei me parece que essa é uma opção do regulamento, como se sabe, e eu acho que a própria lei abre a porta a isso. E abre a porta porquê? Porque a lei diz que o Estado pode conceder a naturalização neste caso. E há outros números do artigo 6º onde não existe a possibilidade, existe uma obrigação. E, portanto, sendo assim, eu creio que deixar exclusivamente na mão de entidades não estaduais o poder de concessão é uma solução que merecia ser reconsiderada. Isto tem a ver com a questão que a deputada também colocou da articulação dos meios de prova e da reparação histórica. É claro, eu acho que essa articulação é possível na medida em que, creio que foi muito feliz quando disse, as pessoas saíram de cá em 1500, não estão cá, obviamente, foram expulsas.
É claro, pode haver judeus sefarditas que estejam cá a viver, mas esses eventualmente já terão adquirido, por outra maneira, a nacionalidade portuguesa. Não são esses que vão beneficiar da reparação histórica. Agora, a essas comunidades deve ser, eventualmente, terá que ser reconhecida alguma competência para estabelecer se aquelas pessoas pertencem ou não a esse universo. Mas tirar daí a consequência final de que a pertença a esse universo basta para a concessão da nacionalidade é um passo que eu creio que não tem necessariamente que ser dado para que ainda assim se possa continuar a falar de uma reparação histórica. Eu acho que a reparação histórica já está na circunstância de o Estado português reconhecer um lugar especial à unidade da comunidade, neste caso a comunidade descendente dos judeus separatistas portugueses expulsos no final do século XV, de reconhecer uma forma particular de acesso à cidadania portuguesa. Não implica que esse acesso seja configurado nos termos em que o foi pela lei e pelo regulamento. Quanto a saber, e agora foi a questão da senhora deputada Joacine Catar Moreira, se há ou não um retrocesso no alargamento da cidadania. Ora bem, eu permitir-me-ia distinguir entre a cidadania enquanto conteúdo do vínculo de nacionalidade e a própria nacionalidade em si. A cidadania é algo que é consequência do vínculo de nacionalidade. E a cidadania não é restringida pelo facto, creio eu, sabe a minha opinião, de se restringir a os termos da concessão da nacionalidade. Isto é, e sobretudo, se ligarmos esta circunstância ao facto de estarmos a falar, que é isso que resulta do contexto que aqui temos, de pessoas que podem não ter uma ligação efetiva com a comunidade portuguesa. Porque é evidente que se essa ligação existe, então o problema deixa de se pôr. Creio até que para o universo que está aqui em causa. Deixa de se pôr, porque então aí estamos perante essas pessoas deverão ter, se estiverem em Portugal, deverão ter direitos de cidade. Direitos de participação política na definição dos destinos da polis. Agora, é claro que eu diria, não há, eu poria a questão assim, não há um retrocesso no alargamento da cidadania, há uma reconsideração dos termos em que se faz o alargamento do acesso ao vínculo de nacionalidade. Creio que não é especioso dizê-lo, porque me parece que se o vínculo da nacionalidade deve ter um suporte básico, então é compreensível que a sua concessão não tenha lugar quando falte esse suporte e, portanto, se assim for, eu creio que se pode conceber ainda uma reparação histórica, mas efetuada em termos que não são necessariamente aqueles em que ela foi efetivamente configurada entre nós. Aliás, que esta possibilidade existe, eu creio que ela decorre, desde logo, do simples facto de nós termos a possibilidade de comparar dois regimes, o português e o espanhol, que ambos eles são regimes de reparação histórica, mas apesar disso foram concebidos em termos diferentes. É evidente que está na soberania de cada comunidade definir qual o regime que pretende escolher, e essa competência é soberana e inequívoca da Assembleia da República, mas, portanto, eu não diria que haja necessariamente um retrocesso. Há uma forma diferente de ponderar todo um conjunto de considerações que são distintas e que
na minha perspectiva, devem estar presentes quando se define o vínculo de nacionalidade. Não sei se me esqueci de alguma das questões. Se assim foi, estou à disposição, naturalmente, de Vossas Excelências. Senhor Professor, eu acho que foi muito claro. No fundo, em todas as suas respostas, só gostaria de clarificar o seguinte. Para existir essa ligação efetiva, deve haver uma alteração legislativa ou pode, por exemplo, em sede de regulamento, ser exigida elementos de conexão, sei lá, viagem, nos mesmos termos que hoje o regulamento exige, por exemplo, aos netos dos portugueses, que não têm que necessariamente residir em Portugal, para provarem essa ligação efetiva. E aquilo que eu lhe gostaria de perguntar é se o número 7 do artigo 6º, na sua opinião, é habilitação legal suficiente para que a administração, ou por decisão administrativa, ou através da alteração da regulamentação, possa exigir mais do que aquilo que o número 7 exige, que no fundo o número 7 exige apenas que a pessoa prove que é descendente de um judeu sefardita. Ponto final, parágrafo, com base naqueles 2 critérios objetivos, ou 3 critérios objetivos, que é a descendência pela via reta ou colateral, o apelido e o idioma. E era essa a questão que eu gostaria que o Sr. Professor também nos respondesse, porque ficou assim um bocadinho em aberto. Muito obrigado, Sra. Deputada. Ora bem, a comparação com o caso dos netos. A comparação com o caso dos netos, eu creio que pode-nos permitir algum esclarecimento a esse propósito. O caso dos netos é um caso diferente. O caso dos netos não é um caso de naturalização, é um caso de atribuição da nacionalidade portuguesa originária. E, portanto, eu confesso, eu tenho aqui reservas quanto a esta solução, que não é o momento de explicar. Mas eu creio que o próprio legislador, aliás, a história desta solução, é uma solução que veio aqui, andou para trás, andou para a frente, veio várias vezes à Assembleia, o próprio legislador teve dúvidas sobre a sua consagração. E no momento em que a consagrou, pretendeu limitar o seu alcance. E no fundo, o que temos no artigo 1º é uma solução de compromisso, em que foi reconhecida a nacionalidade portuguesa originária aos netos de portugueses. Mas exigiu-se, ao ter-se a consciência de que estava a ir longe demais, exigiu-se a ligação efetiva. Portanto, na minha perspectiva, este regime é um regime híbrido, porque é a primeira vez que eu vejo uma situação em que a nacionalidade originária é condicionada por uma ligação efetiva. Porque, aparentemente, a nacionalidade originária devia decorrer de realidades tão fortes que elas fossem, por definição, expressão de uma ligação efetiva. Ora, o próprio legislador aqui fez um salto sobre a sua própria sombra, porque, duvidando daquilo que estava a fazer, é a minha leitura, vale o que vale, ele entendeu limitar o alcance da solução, exigindo aqui a nacionalidade efetiva, a ligação efetiva. Isto em termos de aquisição originária. No caso da naturalização, as coisas podem ser um pouco diferentes, porque o que o número 6, o que o atual número 7 diz é: o governo pode conceder. Ao contrário do que acontece, por exemplo, no número 2, no número 4 e no número 5 do mesmo artigo, não se diz o governo concede. Portanto, no número 7, eu creio que
como aliás no número 6, o Governo tem uma margem de apreciação, ou pelo menos é facultada ao Governo essa margem de apreciação. E aquilo que está no número 6, diria eu, é apenas, além do reconhecimento dessa possibilidade, é apenas a definição do círculo das pessoas a quem o Governo pode fazer. Quando se diz aos descendentes de judeus sefarditas portugueses, podem fazer, desde que estes demonstrem uma tradição de pertença a uma comunidade de origem portuguesa, com base em requisitos relativos comprovados. Portanto, eu creio que aqui é possível um regime diferente. Agora, é claro que esse regime diferente, nesta matéria, deve ser um regime autorizado pela Assembleia da República. Portanto, o próprio regulamento baseia-se numa autorização. E, portanto, não creio que o problema se resolvesse, a não ser que a Assembleia da República, em relação a um outro diploma, autorizasse que o regulamento definisse o regime legal em termos distintos. Mas não deveria, nesta matéria, atenta às regras de distribuição da competência legislativa, ser feita sem a intervenção da Assembleia. Quer seja neste momento da Lei da Nacionalidade, quer seja em sede de regulamento. Portanto, muito obrigada, Sr. Professor. Acho que foi extremamente esclarecedor a sua intervenção. Agradeço-lhe imenso os seus ensinamentos, que sempre me inspiraram a mim, fui sua aluna. E Sr. Professor, mais uma vez, em nome de todas e todos os deputados aqui presentes, eu gostaria de lhe agradecer penhoradamente a disponibilidade que demonstrou por estar connosco aqui a partilhar e a ajudar-nos a refletir e também a decidir melhor. Muito obrigada, Sr. Professor, e despeço-me aqui. Se a Sra. Deputada me permite, eu só queria agradecer a oportunidade que me foi dada e frisar que me sinto muito orgulhoso com isso e sublinhar que não são mais do que aquilo que eu penso sobre o problema e que, portanto, não podem ter um valor superior a este, mas isso certamente que melhor do que ninguém os seus deputados sabem. Muito obrigado pela atenção que me ouviram. Nós é que agradecemos, Sr. Professor, e até um dia destes. Muito obrigada.